Você já se interessou por algum assunto e rapidamente sentiu que era especialista naquele tema? E depois de um tempo quebrou a cara e percebeu que aquilo não era tão simples assim? Pois é, esse viés é muito comum no dia a dia e também nos investimentos. Meu nome é Leonardo Pavan, sou sócio e planejador financeiro da Rio Claro Investimentos e hoje a gente vai falar sobre o efeito Dunning-Kruger. Bom, se eu te perguntar o quão bom você é em gerenciar seu próprio dinheiro, montar seu próprio plano alimentar e a sua dieta, ou até mesmo dirigir, muito provavelmente se você nunca teve alguma experiência com alguma dessas ações, você tende a falar que realmente não tem conhecimento nenhum. Mas a partir do momento que você tem um pequeno contato ali, qualquer uma dessas situações, muitas das vezes você vai superestimar a sua capacidade e a sua competência. Não é à toa que um estudo dos Estados Unidos deixou claro que 88% dos motoristas se acham motoristas melhores do que a média, estão acima da média, o que claramente é impossível. Percebendo esse comportamento do ser humano, Dunning-Kruger, dois psicólogos americanos, em 1999, formularam um estudo com estudantes universitários que submetia esses universitários a realizarem alguns testes. Realizaram testes de lógica e de gramática com esses estudantes e depois perguntaram para eles como que eles imaginavam que tinham se saído. Bom, ficou muito claro que aqueles estudantes que não dominavam a matéria tinham a percepção de que teriam ido melhor no exame. Por outro lado, aqueles que dominavam de fato e foram melhor eram mais modestos, sabiam que o conteúdo era extenso, complicado e por isso tiveram uma autoconfiança tão grande no momento dessas previsões. Bom, claramente a gente consegue perceber, olhando a estrutura de Dunning-Kruger, que se a gente não sabe nada sobre um assunto, a gente naturalmente se considera incompetente naquilo, mas a partir do momento que a gente tem uma pequena exposição àquele determinado assunto, a gente tem um pico de autoconfiança, tende a ter um pico de autoconfiança e se considerar um especialista. À medida que o interesse vai surgindo e as experiências vão aumentando, existe um choque de realidade no qual se percebe que o desconhecido é muito grande, ainda tem muito para se entender daquele determinado assunto e por isso a autoconfiança cai, até a medida em que o conhecimento vai ser tão vasto daquele determinado assunto que você volta para um nível de confiança e de fato vira um especialista naquela determinada estrutura, naquele determinado assunto e tem muita confiança para falar sobre isso e para tomar decisões muito bem embasadas. Bom, na prática, como é que esse efeito é aplicado ao mercado financeiro, ao mundo dos investimentos? Com certeza você, seja uma pessoa que nunca investiu, alguém que já teve um conhecimento e uma experiência com investimento, ou alguém, de fato, um profissional, alguém que realmente lida com isso no dia a dia, está em algum ponto do gráfico do Dunning-Kruger. A partir do momento que não se entende nada, a autoconfiança é muito baixa, você muitas vezes tem até receio de se expor àquela determinada estrutura, a um eventual investimento, por medo de não conhecer. A partir do momento que você vê que não é tão complicado o arroz com feijão do investimento, começar a dar o primeiro passo, muitas vezes existe um excesso de confiança. E por conta disso, o investidor que está nessa faixa do gráfico, pouco conhecimento, mas alta confiança, ele não tem nem noção dos riscos que ele está correndo. Não vê um eventual risco de cauda, às vezes até um cisne negro, ou coisas até mais simples que estão presentes no dia a dia dos investimentos. A partir do momento que muitas vezes esse investidor vai passar, infelizmente, por algum momento complicado, como foi a pandemia do coronavírus, que mostrou para muitos investidores que investir em ação não é algo tão simples assim. As pessoas têm esse choque de realidade e muitas vezes largam os investimentos, percebem que não entendem de nada e tem um mercado muito grande para ser compreendido, percebem que não tem um conhecimento tão vasto como achavam que tinham antes e que não é uma estrutura tão simples como pensavam que era. E por isso, muitas vezes acontece a paralisia. Então, a pessoa se restringe e não quer mais ter qualquer tipo de contato com aquela estrutura. Por isso, dentro do mercado financeiro, como em todas as áreas de conhecimento que o Dunning-Kruger está presente, é muito importante ter, antes de mais nada, a humildade de entender que é uma estrutura complexa, é uma estrutura que tem vários riscos envolvidos e que muitas vezes ter essa visão de alguém que já passou por essa quebra de confiança, já tem um conhecimento maior e percebe
que o mercado é muito mais complexo do que acreditava ser lá no início, pode auxiliar essa construção dentro da vida de cada um dos investidores. Então, como investidor, é muito importante fugir, evitar e entender que o efeito Dunning-Kruger existe. Então, independentemente de onde no gráfico você se encontra, seja num excesso de confiança com um baixo conhecimento, ou em um conhecimento moderado para alto, mas dentro dessa estrutura da paralisia, busque e saiba que existem profissionais que podem te ajudar a percorrer esse caminho. Inclusive, dentro da gestão, existem metodologias na estrutura de uma gestora que evitem, inclusive, que os próprios gestores caiam nos vieses e garanta que, junto com cada um dos clientes, com cada uma das estruturas, as melhores decisões estarão sendo tomadas da melhor forma possível, conhecendo e sabendo que o assunto é complexo, que existem riscos, mas de que forma que esses riscos poderão ser controlados, administrados para garantir o melhor resultado possível. Bom, se você se interessou por esse conteúdo, curta, compartilhe, deixe seus comentários aqui. Será um prazer também conversar com você. Os nossos planejadores financeiros profissionais certificados estão disponíveis para conversar, entender um pouco melhor e tirar qualquer dúvida com relação ao mercado financeiro. Um grande abraço e até a próxima.